Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16, 17 e 18. Mateus capítulo 6. Há uma instrução da parte do Senhor Jesus para os discípulos: quando jejuares, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuares, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então esse é um texto clássico do Senhor Jesus ensinando aos discípulos algumas coisas. O texto está inserido no contexto do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte no Sermão do Monte o Senhor Jesus ensina aos discípulos como conciliar a espiritualidade em meio a um contexto totalmente religioso que eles estavam inseridos. Então é bem um modus operandi de vida daquele que nasceu de novo, e eles precisavam estar atentos para que eles não caíssem na vala comum dos fariseus, não é isso? Dos hipócritas da sua época. Então Jesus vai mostrar para eles como eles deveriam se utilizar de práticas lícitas de forma correta, não como muitos faziam ao seu tempo. E há uma relação, obviamente, do jejum com a oração. Isso se faz necessário, né? O jejum ele deve ser acompanhado dessa prática da oração. Nós afirmamos aqui, irmãos, que não é uma prática comum no seio da Igreja Reformada, e é verdade. Inclusive, até injustamente, nós reformados somos acusados também de sermos de pouca oração, né? Já ouviu alguma coisa nesse sentido? As igrejas reformadas são muito boas no que diz respeito ao estudo, mas a oração, eles não gostam de orar não. Mas isso é uma inverdade, se bem que boa parte de nós deveria se dedicar mais à vida de oração, né? Mas o que fica evidente em nós é o estudo, o desejo de conhecer, que por uma questão de coerência, necessariamente deveria também nos levar a uma vida de oração, tendo visto que é o Espírito de Deus que nos ilumina e nos dá o conhecimento. Não é isso? O verdadeiro conhecimento. Então, com jejum não é diferente não. O jejum também deve ser acompanhado com essa prática de oração. Nós vamos ver como é que isso funciona, tá? Então a gente precisa estar atento a essa questão. Então isso ficou um pouco no tempo por parte das igrejas reformadas, porque muitos nesse contexto entendiam que essa era uma prática judaica só. Então, se fazia parte só do judaísmo, logo o jejum não deveria ser inserido como uma prática periódica cristã, né? Isso é uma questão judaica, o judeu ficou no passado, agora então o Cristo veio, já estabeleceu todas as coisas. Agora o que a gente precisa então é seguir, conhecer a Escritura, viver a nossa vida para agradar a Deus, e algumas práticas tidas como judaicas. Aí entra também a questão até mesmo do dizimar, né? Uma leitura deturpada, as pessoas deixam de fazê-lo por conta de entender também, é um contexto semelhante, que é uma prática única e exclusivamente judaica, né? Então a gente vai ver aqui que Jesus está ensinando aos seus discípulos como que eles deveriam se utilizar dessa bênção, que é a prática do jejum. Inclusive eu estava hoje no carro pela manhã e o repórter
anunciou que eles iam falar sobre o benefício do jejum na luta contra o câncer. Né? Os cientistas concluíram que existe um benefício do jejum na luta contra o câncer. Eles estão estudando um pouco mais o assunto, mas eles já estabeleceram que há uma ligação, né? É lógico que não é um jejum bíblico, né, irmãos? Ali é um jejum, uma questão orgânica, né? Porque você deixa de consumir outras coisas, né? A glicose, sobretudo, aí o corpo começa a alimentar da gordura e isso acaba ofendendo, atacando as células cancerígenas. Mas eu achei interessante, né? Hoje eu ia falar sobre jejum, eu ligo o rádio, a primeira coisa que eu ouço é que o jejum também tem a sua aplicação aí na esfera física também, né? Eu achei bem interessante. Então, Jesus vai instruir os seus discípulos aqui quanto a viver de forma coerente com a Escritura, com relação a práticas tais quais nós vimos aqui a questão do jejum. Então veja no versículo número 1 do capítulo 6, ele diz: guardai os dias de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão diante do vosso Pai Celeste. Então é aqui que Jesus, a partir daqui que Jesus vai passar aqui a falar de 3 práticas dos judeus, né, que refletiam a fé que eles tinham em Deus e aquilo que eles acreditavam da parte de Deus. Jesus começa com esse argumento a vocês, que vão me seguir, vocês precisam fazer uma distinção entre o que eu estou ensinando e o que eu vou ensinar com base ou contrastando com aquilo que está patente diante dos olhos de vocês, que é a prática dos religiosos nos seus dias, né? No verso 2 aí, então, Jesus vai dizer o seguinte: a questão quando deres esmola, a questão, versículo 5, quando orares, e a questão no verso 16, quando jejuares. Ele vai tratar dessas 3 práticas que caracterizavam o judeu piedoso. Tá? Então Jesus vai mostrar essa ênfase nessas questões. Então o judeu piedoso e temente a Deus era alguém que se preocupava sim com os pobres, dava esmolas, e era alguém que orava e jejuava. Práticas comuns em Israel, nesse período aqui, nesse contexto, nessa época, tá? E que faziam parte das disciplinas espirituais que Deus colocou ali como meio de crescimento e de expressão da fé, da devoção a Ele, mas que estava sendo usado de forma equivocada, deturpada, tá? Então vamos ver aí então a questão do jejum em si, né? Nós falamos a respeito do dar esmolas, né? Da oração e do jejum. Vamos atentos aqui para a proposta da manhã, o jejum, né? Então o jejum não foi inventado por Jesus, né? Ele era uma prática do Antigo Testamento. Bem antes de Cristo já havia a prática do jejum, e era visto como abster-se aí voluntariamente por dias ou vários dias de alimento e às vezes de água, né? É o que as pessoas hoje classificam como sendo jejum total ou parcial, né? O total é quando você se abstém de toda sorte de alimento, inclusive água, e o parcial é quando você se abstém somente do alimento e passa o dia ou dias bebendo água, né? Há relatos de jejum aí no Antigo Testamento de 7 dias, né? Jejum de 40 dias, de 21 dias, né? E nesse período de jejum aí a pessoa fica ou se abstém de alimentos por vários objetivos, né? Mas é interessante, porque o jejum era feito sempre com oração. O jejum bíblico nunca foi visto como um evento ou algo, ou uma prática isolada, simplesmente alguém deixar de comer para agradar a Deus. Isso é
dieta. Não precisa nem fazer com o intuito de agradar a Deus. Se você ficar horas ou dias sem comer, mas sem se voltar para o aspecto espiritual do propósito, isso não é jejum, isso é dieta. Isso vai te fazer bem fisicamente, isso pode até te ajudar na luta contra o câncer, mas isso não vai trazer nenhum benefício espiritual para a sua vida. Então existe uma maneira correta de lidar com essa prática. Então o jejum no Antigo Testamento sempre foi visto aí, acompanhado com essa prática da oração. Logo, o que nós compreendemos quando olhamos para a Escritura como base neste assunto é que o jejum ele está relacionado a essa busca, acima de tudo, né? Pelo ser de Deus. É uma busca mais intensa pelo ser de Deus. Nesse período, as pessoas se abstinham sim de toda sorte de alimento, né, com o objetivo de se preparar o coração para melhor servir a Deus em oração, né? Tanto que no Antigo Testamento, por várias vezes, o jejum é visto como algo utilizado aí para afligir. No Salmo de número 35, versículo 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Então veja que o jejum era visto nessa perspectiva. E aqui nesse salmo, o salmista está mostrando exatamente aí o jeito, a maneira como ele via o jejum, que era uma maneira de afligir. E a questão aqui, o termo aqui traz a ideia de quebrantar a sua alma diante de Deus, dado uma adversidade, dado uma dificuldade cuja qual ele estivera passando, né? E é uma coisa muito interessante, irmãos, porque veja bem, não há nenhuma obrigatoriedade na Escritura com relação ao jejum. Não era obrigatório. O único jejum que era tido como obrigatório era o jejum do dia da expiação. Esse sim, que era aquele jejum que eles faziam lá, né, uma vez por ano, no dia que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado do povo de Israel. Não é isso? Nesse dia sim, eles tinham que fazer um santo jejum, segundo Levíticos capítulo 16, 29. Uma vez por ano somente. Há esse dia estabelecido como sendo uma prática obrigatória no contexto judaico. Então nesse dia vocês vão afligir a alma. Afligir a alma é jejuar. Afligir a alma é jejuar. É se quebrantar, é se voltar de fato para Deus de forma mais intensa. E é bem interessante. Depois eu vou dar um exemplo, um único exemplo que aconteceu comigo nessa prática de jejum, que foi algo assim, né? De fato sobrenatural, foi algo de fato orientado por Deus, né? Mas que não serve de norma. Eu não posso trazer isso para a igreja como um ensino, no sentido de que isso vai acontecer com você, e nem muito menos que isso sempre acontece comigo, porque isso aconteceu uma vez. Mas nós vamos chegar nesse ponto para vocês entenderem um pouco essa questão do jejum e a questão da espiritualidade, né? Então é interessante nós observarmos essa questão de que o jejum era uma maneira de expressar uma maior dependência do ser de Deus, era uma maneira de afligir a alma, no sentido de contrição, de reconhecimento, de pecado, de fraqueza, de dependência, de fato. Então havia somente um dia em que o jejum era aí um mandatório, né, para o judeu. Mas apesar disso, o judeu costumava tomar iniciativas para jejuar, né? E há vários casos de relato do Antigo Testamento de jejuns que eram praticados aí pelos judeus como um povo individualmente, né?
Geralmente eles faziam isso quando estavam tristes aos pecados, né? E arrependidos, então se quebrantavam diante de Deus e buscavam essa consagração, buscando o perdão de Deus, como uma expressão de quebrantamento no coração. Ficavam sem comer um dia ou vários dias, enquanto buscavam da parte de Deus essa reconciliação, esse perdão. Então era um quebrantamento. E, na verdade, quando a gente olha para essa prática, a gente entende, é exatamente isso. É que as pessoas se abstinham do alimento físico para intensificar a busca pelo alimento espiritual. Essa é a grande questão. Por isso que jejum não diz respeito somente à abstinência de alimentos. Senão nós já falamos, é uma simples dieta, mas é uma abstinência do alimento físico, uma busca intensa pelo alimento espiritual. E logo, irmãos, o dia que a gente tira para o jejum não pode ser um dia comum. Estou jejuando, estou no WhatsApp. Estou jejuando, estou no Facebook. Estou jejuando, estou na televisão. Estou jejuando, estou vendo futebol. Irmãos, não existe isso. É exatamente abster-se daquilo que alimenta a carne. É uma busca profunda. É um dia cujo qual eu tiro para me abster de alimentos, mas é um dia cujo qual eu tiro para intensificar minha busca pela palavra. É um dia que eu passo orando, lendo as Escrituras. Orando, lendo as Escrituras. Uma outra prática do judeu no jejum, sem ser aquele que era de fato obrigatório uma vez por ano, lá no dia da expiação, era quando eles estavam angustiados, né, por causa de alguma calamidade. Às vezes não chovia e eles corriam o risco de perder toda a colheita, e aquilo angustiava a alma deles, e eles instituíam ali um dia de jejum, de consagração, para buscar o Senhor dos céus para que Ele mandasse chuva. Entre os judeus isso acontecia. Quando havia uma grave crise econômica, ou então quando estavam diante de uma guerra contra os inimigos, né? Nós lembramos lá de 2 Crônicas capítulo 20, não é isso? O rei Josafá, porque teve medo, ele apregoou o jejum, e todos jejuavam. Porque a sua alma ficou aflita, e ele então agora intensifica a busca do ser de Deus, para que Deus estivesse tomando o coração deles e cumprindo o seu propósito no meio do povo, encorajando o povo. Então o judeu, nesse contexto, ele afligia a sua alma, ele buscava a Deus, era uma forma de se humilhar diante de Deus. Ele ficava então aí sem comer um tempo, né, e passava a implorar pela misericórdia de Deus nesse período. Assim que o jejum era praticado no Antigo Testamento, basicamente, quando a gente olha para a Escritura. Mas aqui em Mateus, no capítulo 6, que é o texto base nosso, Mateus 6, nós falamos do Antigo Testamento. Vamos ver agora essa questão aqui no Novo Testamento. No versículo 16, quando jejuardes, Jesus espera que seus discípulos jejuem também. Essa é a verdade, né? Porque alguém poderia dizer, não era uma prática entre os discípulos de Jesus. Nós vamos ver isso. Então logo não faz necessário, né? Jesus não mandou os discípulos orarem. Também vamos ver por que Jesus não estabeleceu que os discípulos deveriam orar, já que era algo que fazia tão bem espiritualmente. Então, quando jejuardes, ou seja, Jesus está pressupondo aqui que os seus discípulos, eles vão dar continuidade a essa prática. Não há uma proibição da parte de Jesus quanto ao jejum, tá? Ele não aboliu o jejum, como muitos afirmam. Ele está pressupondo que os seus discípulos continuariam com essa prática. Então não há dúvida nenhuma de que o jejum faz parte da nossa expressão cristã de piedade, de serviço a Deus e adoração. O próprio Jesus,
né, vai ensinar em Mateus capítulo 9, deixa eu ver se eu não me equivoquei aqui, versículo 14 a 17, Mateus 9, 14 a 17, vieram depois os discípulos de João lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Olha a pergunta que é feita para Jesus. Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então observe que o jejum é uma prática que é dada num contexto de tristeza, de amargura mesmo, de alma, porque Jesus mesmo disse: podem acaso estar tristes? Essa é a ideia, que a prática do jejum estava relacionada à tristeza. Estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? De forma nenhuma, né? Então, observemos aqui: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres. Mas vejamos aqui que Jesus ensina que depois da sua morte, essa seria uma prática da parte deles, não é isso? Mas é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque, embora Jesus, aqui em Mateus 6, texto básico que nós lemos sempre, pressuposto aí que os seus discípulos haveriam de jejuar, aparentemente, irmãos, Jesus não esperava que eles fizessem isso o tempo todo, fosse uma prática diária, como os fariseus e como os discípulos de João Batista, no caso do capítulo 9 lá que nós lemos. E havia uma prática por parte do judeu aí, né, com relação ao jejum, sobretudo o fariseu, de jejuar toda segunda e quinta. Toda segunda e quinta eles jejuavam. E os discípulos de Jesus não seguiam essa prática, que era oriunda aí, obviamente, do rabinismo, do judaísmo daquela época. Nem no Antigo Testamento estava estabelecido dias regulares, um dia por ano somente. E aqui então eles tomaram essa prática como sendo uma prática cotidiana. Então Jesus ensinou o seguinte: se o jejum é uma busca por uma maior intimidade com Deus, uma intervenção divina em relação a uma causa específica, não fazia isso necessário para os discípulos, porque o próprio Deus estava com eles. Ele usa a pessoa do noivo ali, está se referindo a ele. Mas o dia que o noivo fosse tirado, quando Jesus morresse, não estivesse fisicamente mais com eles ali, aí sim isso se faria presente, necessário, desculpa, e estaria presente, obviamente, como prática entre eles. Presbítero Edson, por favor. Só uma pergunta. Estou falando da questão da legitimidade do jejum com base nos fundamentos da palavra de Deus. Isso. Sim. Só perguntar para o senhor se no contexto da abordagem do senhor, você vai falar sobre a legitimidade do jejum ou aquilo que não, o jejum que não convém. Porque nós temos exemplos na palavra de Deus de jejuns que foram feitos de forma inconveniente, buscando interesses próprios, interesses daqueles que o praticaram. Verdade. Verdade. Eu posso até citar, por exemplo, no caso do jejum inconveniente, o jejum buscando interesses próprios. Temos o caso de Acabe, que queria comprar a vinha de Nabote, não é isso? E Nabote se recusou a vender a vinha para comprar ou trocar por uma outra, porque a vinha era herança dos pais. Então ele se recusou a entregar a vinha, não foi isso? Então o que Jezabel perguntou? Você governa sobre Israel? Você não governa sobre Israel? Você é rei aqui ou não é rei? Não é isso que ela perguntou? Aí ela, o que ela faz? Ela fala
Foi proposto um jejum, não foi? Então, um jejum de forma ilegítima e conveniente, buscando interesse próprio. E o que evidenciou essa ilegitimidade desse jejum? O senhor lembra o desfecho da história? O desfecho da história eu não lembro, não sei qual que é a vertente que o senhor quer pegar. Mas o que estava acontecendo era que ele estava tentando tomar posse de uma coisa que não era dele. Ele conseguiu. Conseguiu, mas pagou o preço. Tanto a cara quanto Jezabel pagaram o preço por ter tomado posse daquilo que não era propriedade deles. Então ele não conseguiu. Eles não conseguiram. Eles não cumpriram o objetivo que eles queriam com o aval de Deus. E temos lá também o livro de Isaías falando que alguns jejuns são praticados de forma inconveniente. É isso mesmo. O senhor está errado, não. Isso é tão sério, Presbítero Edson, que ainda hoje, nos nossos dias, existem. Sim. Essas práticas. Demais. Tá? Então, a gente precisa estar atentos. Por exemplo, uma pessoa está enferma, vamos colocar o câncer aí, alguém me propõe um jejum para que Deus cure aquela pessoa. Eu não sei se é disso que a Bíblia está ensinando, não, irmãos, a respeito disso não. O jejum como sendo uma maneira de botar Deus na parede para que Deus cumpra aquilo que é o nosso anseio, o nosso desejo. Não sei se é isso que a Bíblia está falando sobre jejum, não. Tá? Então a gente vê muito isso em alguns lugares por aí, mas biblicamente falando, essa não é a perspectiva do jejum. Essa não é, definitivamente. Então Jesus estava falando aqui, voltando para o texto de Mateus capítulo 6, Presbítero Edson, obrigado. Então vamos chegar, nessa questão que o senhor estabeleceu aí, à luz do profeta Isaías, tá bom? O Senhor estabelece aí que haveria um dia que esses discípulos deveriam, de fato, na ausência dele, jejuar, né? E a pergunta dele é óbvia, né? Como pode alguém jejuar estando numa festa, né? Somos ser convidados para uma festa de casamento, a gente sabe que a festa será regada aí a comidas e coisas e tal. Aí você vai, senta lá, cantinho na mesa lá, e alguém vem te servir e você fala assim: não, eu estou satisfeito, obrigado, não quero não. E aquela tristeza, né? Porque você está em jejum, né? É inconveniente, irmãos, não é esse o ponto, não é para se mostrar, não é uma questão de mérito, mas é uma busca pelo ser de Deus para que Ele esteja nos revestindo espiritualmente, para que possamos suportar, para que possamos, pela graça e misericórdia de Deus, aí prosperar espiritualmente em algumas questões, tá? Então não faz sentido, Jesus disse, mas viria o dia em que eles haveriam de fazer. Então o jejum, irmãos, de fato uma prática cristã. Contudo, nós afirmamos aqui que não era tão constante, tão frequente, como, por exemplo, deve ser a vida de oração, né? É interessante porque o próprio Jesus, né, só jejuou uma vez, não foi isso? Que valeu talvez por todas as nossas, né? Mas foi uma única vez que ele ficou 40 dias, que foi naquele período em que ele seria levado para o deserto, não é isso? Mateus 4, para ser tentado. Seria um período de grande aflição para a sua alma. Então veja o propósito do jejum, e ele busca em Deus, o próprio Jesus, né, essa consagração para suportar e prevalecer ali quanto uma questão espiritual sobre a sua vida. Então, nós não vemos mais Jesus em momento nenhum jejuando, mas vemos Jesus diariamente se retirando para orar, tá? Para orar. O próprio Jesus, né, em uma certa ocasião, parece ter colocado ali que para os seus discípulos o jejum como algo especial. Os discípulos estão ali tentando expelir demônios, não é isso? Não conseguiam.
E Jesus então expele os demônios com a palavra. E a pergunta deles é: por que nós não conseguimos expelir os demônios? E Jesus responde o quê? Que essa caça só sai com jejum e oração. Estou dando ênfase porque é importante, tá? A prática do jejum com a oração. Ou seja, parece que Jesus estabeleceu o jejum e oração aqui como algo de suma relevância e importância em momentos críticos, específicos. E aqui, obviamente, nesse contexto, um confronto contra aí os poderes das trevas, um momento de dificuldade. Não parece ter sido uma questão regular também, tá? Mas faz necessário, em determinadas ocasiões, nós estabelecemos a prática do jejum e da oração. Enquanto jejum, eu oro. Enquanto eu jejum, eu leio as Escrituras. Eu me abstenho das coisas desse mundo. Esquece televisão no dia de jejum. Esquece videogame. Esquece celular. Esquece. É um dia reservado para a intensificação do espiritual. E é interessante que nós observando o livro de Atos dos Apóstolos, há relato aí no Ministério dos Apóstolos, no crescimento aí da igreja, há relato apenas de duas situações que há essa prática aqui do jejum. Porque alguém poderia dizer que entende que é uma prática judaica, que a igreja primitiva não fazia, então logo nós também não temos necessidade para com o jejum. Mas olha aqui, Atos capítulo 13 vai falar sobre isso, sobre essa questão. Quando os irmãos são aí a 13:1, 13:1, 2 e 3. Havia 13:1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas, Mestre, Barnabé, Simeão, o nome Ninja, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso de Heróis e tetrarcas Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos, os despediam. Então, observem, irmãos, que há na igreja aqui essa prática, né? A gente observa aí. E o Espírito Santo, então, nesse momento que eles estão buscando ali a orientação de Deus, em jejum e oração, fala-lhes para que esses homens, Barnabé e Paulo, fossem separados para a obra que o Senhor estava chamando. Então, é com oração e jejum que eles buscam a direção de Deus, é com oração e jejum que eles enviam esses missionários para essa viagem missionária. E também, interessante, se tratando de igreja de decisão, nós precisamos, sim, na época da eleição de oficiais, é lícito, irmãos, estabelecer um jejum, é lícito, para que o Espírito de Deus dirija os nossos corações na decisão dos homens que vão assumir a igreja, sejam eles pastores, presbíteros ou diáconos. É lícito, não é isso? Essa é a verdade. Nós precisamos ter esse hábito. No livro de Atos também é relatado essa questão de que com jejum e oração eles vão estabelecer essa liderança para a igreja. Então, somente em duas ocasiões, né, é que se deu essa prática aqui por parte da igreja do Senhor, a igreja conhecida como igreja primitiva, né,
a gente observa que era uma prática também nos primórdios da igreja. Mas em nenhuma ocasião a gente vê a igreja estabelecendo essa prática. Então nós vemos aí na igreja primitiva, ou no relato da igreja do Senhor em Atos dos Apóstolos, dois momentos que a igreja intensifica a sua busca ao Senhor, a sua direção, jejuando, mas vários outros relatos em que a igreja não está jejuando, mas ela está em oração. Está em oração. Tá? Em oração. Eu. Isso. Então, é conveniente que a igreja faça esse jejum, que todas as pessoas saibam que eu estou jejuando, se lá manda que eu desfaça. Essa é uma pergunta que a gente pretende responder aqui. Não é isso? Se o Senhor Jesus estabeleceu que deveria haver essa descrição, cabe um jejum comunitário. Não é isso? Você está perguntando? Vamos caminhar aqui. Então, irmãos, obrigado pela pergunta. Tá? O apóstolo Paulo, ele tinha por hábito jejuar. O apóstolo Paulo, diante das angústias, adversidades, dificuldades do seu ministério. Duas vezes ele coloca jejum naquela lista, né, que ele considerava como sendo os sofrimentos dele por amor a Cristo. 2 Coríntios capítulo 6 e 2 Coríntios capítulo 11. Quando ele começa a descrever, né, olha o que eu passei por Cristo, fala de naufrágio, de perseguição, de apedrejamento, traição dos irmãos. Ele diz: em jejum, em vigília, em fome, em nudez. Então observe que o jejum é inserido aqui nessa lista, cujo qual ele se utiliza dela para demonstrar o sofrimento que passava por Cristo. Ou seja, mostra que ele costumava jejuar aí no meio de adversidades que enfrentava na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo tinha por hábito, ele jejuava constantemente. E é interessante notar também que nas cartas que Paulo escreveu às igrejas, bem como as cartas que os demais apóstolos escreveram às igrejas, nós não encontramos uma única ordem para que os crentes jejuassem, mas encontramos dezenas de orientações do tipo: ore sem cessar, ore em todo o tempo, ore pelos seus irmãos, ore no Espírito, persevere na oração. Mas não há nunca recomendação para jejuar, ou que nos diga que de que maneira devemos jejuar, a forma de jejum. Não há. Tá? Não há. Por que é importante nós estabelecermos isso aqui? Porque em outros meios aí, em outros arraiais, o jejum é tido como algo de mais espiritual na vida do crente, ao ponto de emagrecer e ficar com o olho profundo e a massa do peito aqui ressaltar, a pessoa olhar e falar assim, ainda hoje, irmão, não é só você de Jesus não, olhar e falar assim: esse irmão é irmão de fogo, porque o homem está reluzindo. Mas biblicamente falando, não é isso que estabelece a nossa intimidade com Deus, não é a nossa prática do jejum, é a nossa prática de oração. Oração. Então, se você quer de fato ser espiritual, ore mais. Ore mais. E se utilize do jejum da maneira correta, como nós vamos estabelecer daqui para frente, se Deus nos der graça aqui. Notemos que o jejum sempre vem acompanhado então de oração. Mas oração nem sempre vem acompanhado de
Então o que é mais importante? Não, vocês estão falando isso porque eu estou conduzindo vocês na fala ou porque vocês creem nisso? Hã? Não é um mandamento de jejuar, mas há uma ordem de orai e orai. E nós vamos entender por que também não poderia ser diferente, tá? Então, irmãos, precisamos atentar para isso. E isso resume aí, né, o que é encontrado com relação a esses assuntos no Novo Testamento, tá? Por isso a gente precisa estabelecer algumas coisas. Primeiro, em relação ao jejum, é um ato voluntário. Não existe uma ordenança. É um voluntário, tá? É algo entre você e Deus. Hernandes diz que jejuar é ter fome de Deus. Eu gosto quando ele fala isso. Jejum, irmãos, é fome de Deus. Então, você parar de ter fome pelas coisas do mundo, da carne, e ter fome de Deus. Orar é imperativo. Nós não temos opção de orar ou não orar. Devemos orar. Agora podemos jejuar ou não jejuar. E o fato de não jejuarmos não vai nos tornar menos espirituais. Mas se nós não orarmos, é possível que não sejamos nem convertidos ou cristãos. Né? Então a gente precisa estar atento a essa questão. O jejum é voluntário, tá? Devemos, em momentos difíceis, jejuar. Não podemos tomar isso como uma prática de ostentação. E esse é talvez o maior problema no seu meio. Em segundo lugar, devemos jejuar e orar quando a situação exigir. Orar em todo tempo, nós sabemos, mas nós estamos falando aqui da oração, acompanhando aí a prática do jejum. Quando a situação exigir. Em que sentido? Calamidade pública, crise, né? Nós falamos aqui, eleições de oficiais. Nós vemos aí que a igreja se decidia orar e jejuar para questões de decisões específicas em relação ao reino de Deus ali, em Atos dos Apóstolos. E a gente precisa estar atentos, porque é uma prática cristã, não uma ordenança, mas é uma prática, tá? Então, o jejum era visto aí como uma prática da expressão da piedade e da fé em Cristo, né? Embora não feito com tanta frequência como a oração. Nós vimos também então que essa prática era algo esperado por Jesus em relação aos seus discípulos, mas obviamente na ausência dele, porque o próprio Deus estava ali diante deles para orientá-los, para ajudá-los, portanto não fazia-se necessário. Já no Antigo Testamento, presbítero Edson, os judeus já haviam distorcido o jejum, né? Já haviam tomado o jejum diferentemente daquilo que Deus havia estabelecido para eles. E o que a gente encontra é o profeta Isaías repreendendo o povo por conta do tipo de jejum que eles faziam em Isaías 58, tá? Verso 3 e 5, acima de tudo, há o questionamento que o povo estava fazendo a Deus, né? E Deus responde que eles estão passando por tudo aquilo, estão jejuando, estão consagrando, buscando a Deus. Nos versos 6 e 7 Deus responde que o jejum, aquilo que eles estavam propondo, só teria valor se fosse acompanhado de arrependimento e mudança de vida, de compaixão. E nos versos 8 e 10 Deus vai mostrar aí, de Isaías 58, a promessa da parte dele, se eles de fato fizessem as coisas como deveria ser feito.
Presbítero Edson. De acordo até com esse texto de Isaías, nós precisamos entender que o jejum, se ele não for seguido de atitude, ele perde totalmente o valor. Desculpe, de novo, jejum. O jejum, se não for seguido de atitude, ele perde totalmente o valor. Sim, sim. É esse o ponto. Acompanhar de arrependimento, mudança e compaixão, é o que o Senhor está estabelecendo para eles. Se não for acompanhado disso, eles podem ficar o resto da vida sem comer. Vão morrer caveirinha, mas espiritualmente não vai mudar nada na vida de vocês. Oi? Vai ficar todos belos que vai morrer. Né? Então, irmãos, na vida de Jesus, essa era a atitude de muitos judeus. Viu a prática de jejum como algo meritório, uma cerimônia religiosa que, se fosse realizada, eles viam isso como uma prática que obrigaria Deus a atender o que é feito com ostentação. Hoje também não é diferente em muitos meios aí. As pessoas buscam de fato essa consagração, esse jejum, com o intuito de colocar Deus na parede para que as suas vaidades sejam preenchidas. E é essa atitude que o Senhor Jesus condena lá em Mateus capítulo 6. É essa motivação. Vamos responder a sua pergunta, Iné. É a questão da motivação. Quando vocês jejuarem, não façam como essas pessoas. Façam sem ostentação. Com isso, Jesus não está condenando o jejum comunitário, né? Jesus está condenando a motivação errada do jejum. Não é a ideia de, se nós fizermos um jejum aqui em prol da nossa igreja, sobretudo para a eleição de oficiais, é um jejum anulado por Jesus, porque Jesus disse que quando nós jejuássemos, ninguém deveria ficar sabendo. Mas isso, essa fala de Jesus, ela está pautada na motivação pelo qual eles queriam parecer. Era para ostentar uma suposta piedade. E essa não é a nossa motivação e finalidade quando nós estabelecemos o jejum para a eleição de oficiais. É para que o nome de Deus seja glorificado, para que nós, orientados pelo Espírito de Deus, tomemos uma decisão assertiva quanto à eleição. Veja que a motivação é outra. Então, o que Jesus está condenando ali é a motivação pelo qual eles faziam. Se não, né, nós vamos ter um problema muito sério. Qual que é? Quando orares, então não pode orar em praça pública, não? Pode ou não? Pode orar na igreja, irmãos? Todo mundo ouvir? Pode ou não? Quando orares, entra no teu quarto. Mas por quê? Porque havia uma motivação equivocada por parte deles de fazer em praça pública para serem vistos, notados. A motivação do coração é um problema, né? Então não estaremos infringindo a Escritura se estabelecemos um motivo, um jejum por uma causa legítima, que seja a manifestação da glória de Deus. Percebe o ponto? Mesmo? Obrigado. Temos aqui um versículo que traz uma informação sobre jejum de forma legítima, premente e necessária. Em Esther 4:3, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Todos nós conhecemos a história, né, que a mãe dos judeus veio a propor a exterminação dos judeus, e quando essa informação chegou aos judeus, houve essa situação de lamento, de jejum, de tristeza por conta da determinação do rei. Podemos saber um desfecho da história. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Aí é uma forma legítima
de se estabelecer um quebrantamento no meio do povo. Então, irmãos, Jesus espera que jejuemos, tá? Mas que façamos de maneira correta. E é tão verdade que ele afirma que, apesar de não ser uma obra meritória, nós seremos por Deus recompensados. Versículo 18, capítulo 6 de Mateus. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai em secreto, que vem em secreto, te... Está vendo? Então a questão é essa. Então não que Jesus esteja condenando, se for o caso, nós tivermos que estabelecer o jejum por uma causa aqui, o jejum comunitário, não é isso. É a motivação pelo qual jejuamos. Isaías, o texto de Isaías que nós vemos, mostrou isso também, essa é a realidade. O texto citado anteriormente aí no nosso presbitério também evidenciou isso, que existem motivações que nós propomos uma suposta busca pelo espiritual, quando na verdade é uma expressão de nossa vaidade, né? E o que significa essa recompensa, né? O que significa essa recompensa? E a gente precisa ter cuidado aqui para não entender que Jesus está dizendo, entender o que Jesus está dizendo, né? Não pensarmos aqui que se trata de uma barganha ou de uma transação com Deus, né? Ou seja, se eu jejuar, Deus vai me responder, como se o jejum aqui fosse de fato um mérito. O jejum não é mérito, tá? Não é mérito. O jejum aqui é essa busca de fato pelo ser de Deus, mediante uma situação cujo qual nós estamos fragilizados, temos dificuldade de entender. É uma amostra da nossa dependência de Deus. Por isso nos afligimos, tá? E é bem interessante, porque ele mostra o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos aí mortais, né? O quanto nós estamos viciados nas coisas do mundo. Proponha um tipo de jejum nos moldes bíblicos, abstendo de fato dessas coisas. No dia que você vai se retirar para a leitura da palavra, vida de oração, abster-se de alimentos, e aí você vai se abster também das coisas relacionadas à carne. Você vai se voltar de fato para Deus. Antes de você começar, você já vai ver as possibilidades. Não, vou ficar sem isso, sem aquilo, sem aquilo. É verdade. É verdade, porque nós estamos viciados nas coisas desse mundo. Estamos viciados, mas precisamos atentar aí para essa maneira correta de jejuar, tá? Então, precisamos atentar para essa prática no nosso meio, mas de forma correta, tá? E a recompensa da parte de Deus aqui é tão somente a aprovação dele, quanto a maneira que está sendo estabelecida ali aquele jejum. Não é isso? Veja lá o versículo 2, quando é esmola, né? É fazer algo com a motivação correta. Fazendo assim será aprovado por Deus. Agora, se nós fazemos com a motivação errada, só o fato de nós nos tornarmos notórios, já nos foi dada a recompensa, não precisa mais nada da parte de Deus, não. Se a intenção era se tornar notório, você já recebeu o que você buscava. Não precisa de mais nada da parte de Deus. Não é isso? E isso se dá em relação a tudo na nossa vida, tá? Vamos para algumas aplicações aqui. Primeiro, jejuar faz parte das disciplinas espirituais e nos ajudam a crescer espiritualmente. Segundo, o jejum é mais do que parar de comer ou beber
durante um período. Jejuar significa separar um tempo para buscar a Deus em oração, um período de mortificação da carne, do corpo e aflição da alma, e aí quebrantamento, aflição. E que essa seja a disposição do nosso coração. E é bem interessante, porque é um ato voluntário, mas aqui eu vou abrir e fechar um parênteses para contar para vocês uma experiência que eu tive, foi uma única, nunca mais tive. Não estou aqui ensinando algo normativo para a igreja do Senhor, tá? Estou contando algo que aconteceu, estou testemunhando algo que aconteceu. Eu estava em casa, estava trabalhando, fui para casa, eu morava na igreja nessa época, e fui almoçar. E ali a geladeira, quando a gente mora sozinho, a gente faz uma quantidade maior de comida, não se esquenta, né? Para esquentar o almoço, me bateu assim um negócio estranho no estômago, sabe? A minha boca começou a amargar, eu não consegui comer. Aí eu tinha um hábito de fazer minhas leituras bíblicas, fui ler a Bíblia, e minhas leituras são sistemáticas, não é abrir a Bíblia aleatoriamente. E naquela ocasião comecei a ler textos sobre jejum, e fui na casa da minha mãe e falei, acho que eu estou enjoado da minha comida. Fui à casa da minha mãe e chegou lá, eu não tive apetite para pedir ela comida. E aí eu contei para ela o que estava acontecendo, e ela falou assim, filho, por que você não faz uma consagração? Você já para pensar que Deus pode estar te movendo nesse sentido? Eu falei, mãe, inclusive eu li um texto lá em casa agora, e o texto está falando sobre jejum, isso aqui. E aí eu propus, no meu coração, 3 dias de jejum. Eu falei, vou ficar 3 dias de jejum. E fiquei 2 dias de jejum total, e o terceiro dia eu fiquei parcial. 2 dias sem comer e sem beber, e o terceiro dia eu fiquei sem beber água, mas comendo, porque eu já estava necessitando, obviamente, não é para me martirizar. 3 dias depois, eu estava chegando em casa, quando eu botei a mão na porta da maçaneta da porta lá da igreja, um rapaz veio desesperado. Cacau. Eu falei, o que foi? Pelo amor de Deus, vamos lá em casa. Eu falei, o que aconteceu, moço? Calma. O cara estava, desde ontem à noite, vários pastores foram lá em casa, meu irmão está possesso, ele está quebrando tudo, destruiu a casa, e esse demônio abandona meu irmão. Aí eu entendi o propósito. Casos específicos. E fui até a casa dele. E cheguei lá, eu me lembro que ele estava como se fosse uma cobra mesmo, o corpo quase dando nó nele mesmo, e agitado e quebrando tudo. E o demônio abandonou esse rapaz. Ele nunca mais voltou, e hoje ele é obreiro na Igreja Assembleia de Deus da nossa cidade. Um caso específico que nunca mais aconteceu e que nós não podemos estabelecer isso como uma norma, mas é possível que em dado momento da sua vida o Espírito Santo mova o seu coração para essa necessidade. É possível. Nós não somos orientados por Deus, então precisamos estar atentos. Tá? Não é norma, tá? Aconteceu lá atrás ficou, tá? O jejum deve ser acompanhado de reforma de vida, ou seja, mudança de atitude, transformação do nosso coração, do nosso comportamento. Senão a gente vai cair aí em rituais vazios, como os fariseus faziam, ao ponto de serem reprovados pelo próprio Jesus. Temos que lembrar que o jejum não é mérito. Ele serve também para nos preparar para uma vida, ou para uma intensificação de vida de oração. O jejum também serve para isso.
Porque veja bem, se você está jejuando, você está se abstendo das coisas desse mundo, você está lendo as escrituras e orando, pense o quão intensa será a sua oração. E não sei quantos aqui já fizeram, irmãos, mas é um negócio diferente mesmo, tá? Não estou aqui espiritualizando as coisas não, mas é algo diferente na nossa vida de fato. Você fica mais sensível, você consegue perceber de fato algumas coisas no âmbito espiritual. Há uma diferença, não é um simples abster-se de alimento. Acontece de fato algo conosco, visando a glória do nosso Senhor. E nós precisamos atentar para isso, para praticarmos o jejum. Tem que ser feito de forma discreta, sim, é verdade, né? Porque o alvo é ter mais comunhão com Deus, de conhecer mais a Deus, e não aparecer aos homens que somos espirituais. Não é isso. Quando se propõe um jejum comunitário nesses modos que nós estabelecemos aqui, o que já foi estabelecido, não há de forma nenhuma uma motivação egoísta. Há uma motivação sincera e verdadeira. Fala, minha irmã Débora. Não, mas esse não é o ponto não. Mas esse não é o ponto não. Não é o ponto não. Porque se ele tivesse morrido, não tinha invalidado o jejum não. Percebe como que a igreja foi tomada de paz naquele contexto? Eu não estava aqui não. Mas foi. Os irmãos estavam aflitos. Eles viram no jejum uma resposta de realmente encontrar em Deus paz para os seus corações mediante aquilo que nosso irmão estava enfrentando. Percebe? Exatamente. Então tem tudo isso, né? José Fagundes que o diga, né, José? Ela está citando a época que foi feito o jejum aqui em prol da vida do seu filho Daniel, que caiu lá de cima da laje aqui, quase morreu. Está vendo? Nesse contexto se aplica, e Deus derramou no coração desse povo aqui paz. Não foi, José? José é pai do rapaz. É assim que Deus faz. Fala. Hoje, sobre a minha lembrança, quando eu aprendi esse jejuar, e antes de vir para cá, eu comecei a frequentar a Padrinho. E lá na igreja, pequena, né? Aí eles pegaram, foi tipo um diário. Então o pastor dizia o seguinte: parece que eu sou um demônio, tu está em jejum e oração. Eu fazia jejum, medo, medo de pular mesmo, né? Era medo. Mas graças a Deus não era lá, era só as irmãzinhas que tuteavam lá. Mas graças a Deus não tinha não. Mas foi passado assim: você está em guerra espiritual, você tem que estar em jejum e oração. Aí eu fico pensando no seguinte: nossa igreja, graças a Deus, não acontece aqui. Mas pode acontecer, de um filho demoniado. Aí é hora, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Jesus colocou a ideia de jejum e oração num contexto específico, numa casta específica, vamos dizer isso. Por isso aconteceu. Eu até citei um exemplo que também foi levado por esse exemplo. Mas já aconteceu, eu estava em casa deitado, dormindo, irmãos. Dormindo. Ô missionário, ô meu irmão, boa noite, Pai do Senhor. O senhor estava dormindo? Eu estava dormindo. Sim, o senhor estava dormindo. O que está acontecendo? Tem como o senhor vir aqui embaixo? Não. Fazer o que aí? Não, porque fulano está possesso aqui. Eu não estava em jejum. Toda vez que nós tivermos que nos deparar com uma situação dessa,
eu tenho que estar em jejum, irmão, tomar banho não lá. É isso que eu Dá espaço para o diabo agir um tempo mais na vida do É a ênfase que é dada para o jejum como sendo de fato uma ferramenta de batalha espiritual sem a qual não existe outra. Nós falamos que existe uma que é tão importante quanto, que nem é o jejum para essa finalidade específica. De modo geral, Jesus estabeleceu um contexto específico aqui, que é a oração. Você tem que estar com sua vida consagrada a Deus. E consagração não é só jejum, irmãos. É a vida diante do Senhor. Ele tem que estar diariamente, meu irmão. Como é que está a sua vida de oração? E o contrário que você está falando, de jejum, acontece sim aqui, tá? Aconteceu aqui. Só que a igreja não tem interesse nenhum em ficar, expondo essas coisas, como algumas fazem ali, até traz um grupo aqui para ficar bem nítido, Uma das cantadas aqui atrás, nós levamos um rapaz aqui para trás e ele ficou possesso na sala ali. Há uns meses atrás eu fui visitar uma mulher filha de pastora que ela está possessa do meu lado. Então acontece sim, irmãos. Só que isso não evidencia espiritualidade da igreja, não. Está muito relacionado, mas quando é verdadeiro, o propósito de Deus em relação ao outro. Não tem nada a ver com o poder da igreja. Fala, meu irmão. Tem igrejas que até conversa, com o demônio. Faz teatro, Eu não estou falando que não é o demônio, mas muitas dessas tem muito teatro. Irmãos, então é isso. Nós temos aqui um jejum comunitário para uma determinada ocasião específica. A nossa confissão de fé, irmãos, no capítulo 21, no versículo, no inciso 5, ou na seção 5, coloca aqui o jejum como sendo um dos elementos extraordinários do culto. Tá? Extraordinário. Porque elementos ordinários do culto, segundo o nosso sistema litúrgico, é oração, pregação da palavra, cânticos, hinos aí, cânticos, sacramentos, que é o batismo e a ceia. Os extraordinários são aí a questão das ações de graça e do jejum. Ação de graça por quê? Um culto de ações de graça é um culto específico. Mas não é todo mundo que nós fazemos um culto de ação de graças, nesse sentido. E ela estabelece o jejum para situações tais quais como de calamidade. O nosso presidente Roberto Brasileiro proclamou a Igreja Presbiteriana do Brasil a um jejum em prol do sul do país, quando teve aquela enchente lá. É lícito, mas é claro que vidas se perderam, pessoas estão agonizando até hoje, porque perderam tudo, pessoas estão em depressão, pessoas tiraram a própria vida, estão tentando tirar a própria vida. Veja que é algo que aflige, não somente um povo, mas uma nação. Não um povo específico, mas uma nação. É lícito? É lícito, é bíblico, nesses moldes, é bíblico. Devemos fazê-lo. E assim, irmãos, a confissão estabelece, pelo princípio litúrgico da nossa igreja, como sendo um elemento extraordinário do culto. Se você nunca jejuou, jejue. Faça jejum. E você que não pode fazer jejum, porque você tem que tomar medicamento, que você tem que comer periodicamente, não acho que você vai ser muito espiritual se você abrir mão dessa recomendação médica para jejuar, você vai estar errado. Não faça isso. Dedique-se, pense em orar ainda mais, mesmo não podendo jejuar. Quando a igreja jejua, você que não pode, não se entristeça. Continue orando, intensifique sua vida de oração. Mas não faça como muitos aí entendem. Não, é por uma causa nobre, é espiritual. Vou deixar de comer, é como o médico recomendou. Vou abandonar a medicação como o médico recomendou, porque eu vou estar numa consagração espiritual. Logo nada vai me acontecer. Não faça isso. Continue
na sua dieta estabelecida pelo médico, continue tomando seus medicamentos e intensifique sua vida de oração. Se amanhã Deus te der graça e você for uma recomendação médica aí, né, ter a medicação suspensa, e se você voltar e ter a sua alimentação diária, essa dieta estabelecida, que você faça o jejum. Mas não se precipite achando que você vai estar fazendo algo muito espiritual, logo Deus vai te preservar, porque isso é tentar o Senhor nosso Deus. Tá? E aqueles que jejuam regularmente, né, que têm a prática de jejuar, continuem a fazer isso, mas sem cogitar a possibilidade de um sentimento de superioridade espiritual sobre aqueles que não jejuam. Não é isso? Porque o jejum, muitas vezes, era essa a questão do fariseu. Tá? Nós não somos mais espirituais porque jejuamos. Tira da sua cabeça que jejum é uma questão de mérito. Lembre-se que tudo que temos e somos é tão somente pela graça. Em suma, o que tange a jejum, em qualquer outra prática, no seio da igreja, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus que todos os nossos atos devem visar única e exclusivamente a glória de Deus, buscando fazer sempre a sua vontade. Ok? Então, no futuro próximo, vamos estabelecer um jejum na igreja e vamos ter aqui no boletim, com a graça de Deus, a recomendação que seria o jejum, como deve ser feito, nos moldes bíblicos, pequenininho para você entender e você ter o privilégio de passar a praticar, você que não faz, você que faz às vezes de forma equivocada, venha fazê-lo de maneira correta, tá bom? Então, irmãos, não há nenhum misticismo por trás do jejum. O que há é um desejo sincero de intensificar minha comunhão com Deus, por isso eu me abstenho das coisas deste mundo, inclusive do alimento, e me atenho a uma busca profunda pelas questões espirituais, sobretudo a vida de oração, leitura da Escritura. Essa é a perspectiva bíblica correta de jejum, e fazendo isso nós vamos crescer espiritualmente. E a autoridade de Moisés sobre o mundo espiritual não está na prática do jejum, assim como um fato isolado, está na minha comunhão diária com Cristo, porque Ele tem toda a autoridade, tá bom? Então, ainda que o Senhor não possa fazer jejum, intensifique sua vida de oração e obedeça ao Senhor. Ele vai te honrar se porventura você tiver que lidar com uma questão dessa, espiritualmente falando, tá bom? Que Deus possa nos ajudar na nossa caminhada, nos dando singeleza, temperança, sabedoria, para que nós estejamos praticando e ensinando as questões da Escritura de forma correta. E cuidado com o que nós temos ouvido por parte de outros segmentos religiosos. Deus te abençoe e obrigado a todos.